Olá, voltamos com o programa A Notícia de Frente. Eu já vou abrir aqui esclarecendo uma dúvida de um telespectador, que é muito importante, né? Só para que a gente deixe muito bem esclarecido, é que eu vou até colocar aqui a mensagem dele, está dizendo o seguinte: não é verdade que PSL e DEM têm 160 milhões de eleitores, porque o Brasil só tem 210 milhões de habitantes. E se tivesse, nem todos seriam obrigados a seguir rumo ignorado. É o dito Liberdade de Poconé. Ô, Dito, obrigada pela sua participação, pelo carinho de mandar a sua mensagem aqui, mas só para deixar claro, em nenhum momento nós dissemos que o DEM e o PSL juntos têm 160 milhões de eleitores, mas juntas essas duas siglas terão, através do fundo partidário, 160 milhões de reais, tá? Então não é eleitores não, é isso, Kleber Lima, não é? Sim. Grana, bufunfa, pila, larjan. Ninguém fala mais larjan, né? Nossa, pois é. Bereré. Nunca tive esse larjan. Bereré. Cascalho. Tá vendo? Né? Onça. E por aí Aqué. vai. Aqué. Mas Aqué é isso foi que a banda. nós falamos aqui. vinho. É dinheiro do fundo partidário. Dos 2 bilhões, né? Que eram na eleição do ano passado. Aí chegou a se cogitado 5 e 400, pouco, 4.700, né? 4. E agora baixou para uma pequena quantia aí de uns 1 bilhão a mais para o ano que vem, uns 3 bilhões, 4 bilhões, né? É um bererezinho aí para fazer a eleição no ano que vem. Enquanto a gente fala de bilhões para cá, bilhões para lá, para as eleições, está faltando, gente, reais para comprar alimento e servir a mesa, né, para os nossos filhos. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar agora. Vamos chamar uma reportagem que mostrou o cenário da miséria e da pobreza no Brasil. Roda aí. Despensas, geladeiras e barrigas vazias. Crianças sem leite, famílias inteiras que passam o dia com apenas uma refeição. E mesmo assim, o que vai para o prato nem sempre sustenta. Em muitos lares, os ingredientes cozidos em fogo a lenha vêm da caridade alheia. Até mesmo do dono do açougue de Cuiabá, que distribui para quem espera na fila o osso que seria jogado fora. Para pegar um ossinho, né? Para comer um caldinho, né? Que senão não dá. Vem também dos restos deixados por feirantes da CEAGESP em São Paulo, verduras e legumes amassados ou manchados, que geralmente são rejeitados pelos consumidores, mas garantem a refeição de muitas famílias. Para comer. Muito caro, nós estamos desempregados. Este é o retrato da extrema pobreza no Brasil. O cadastro único do governo federal aponta que pelo menos 2 milhões de famílias brasileiras tiveram a renda reduzida e caíram para a parte mais baixa da pirâmide social entre janeiro de 2019 e junho deste ano. Família em situação de pobreza extrema é aquela com renda mensal de até R$ 89 por morador da mesma casa. Em regra, são pessoas que vivem nas ruas ou em barracos e enfrentam constantemente a insegurança alimentar. 41 milhões de brasileiros, o maior número de miseráveis dos últimos 19 anos. A causa de tudo isso foi pandemia, depois você viveu uma recessão, uma inflação sem crescimento, e isso leva prejuízos principalmente para a classe mais pobre, em relação a desemprego e queda de renda. Juliana faz parte deste triste quadro. Ela, o marido, 4 filhas e um irmão vivem com apenas R$ 300 por mês. Dinheiro conseguido com a coleta de papelão reciclável. E a miséria também jogou a jovem de 23 anos no grupo dos Sem Esperança. Elas pediam as coisas e eu não poder dar. Falar que tem que esperar, que eu tenho que pegar dinheiro. Isso machuca. Isso dói, isso machuca, chama atenção, né? O Brasil, que é o celeiro do mundo, o Mato Grosso, então, nem se fala. Se fosse um país, seria o 4º maior em produção de alimentos. E nós vimos, né, a quantidade de famílias desesperadas, precisando do lixo para alimentar os seus filhos. Professor Haroldo, que triste retrato do Brasil. Triste, triste. Luciana, você já ouviu falar no índice Gini alguma vez na vida? Kleber, índice Gini.
O índice Gini, entendeu? É um índice criado por um matemático italiano chamado Conrado Gini. É o que mede desigualdades em todos os países. O Brasil está entre os 10 países mais desiguais do mundo, entre os 10. Aqui se tem de forma plena e perceptível uma grande desigualdade social, uma grande injustiça social, né? Isso é fato. E nós, especificamente aqui no estado do Mato Grosso, como celeiro do mundo, né, que batemos recorde na produção de alimentos mês a mês, nós temos de um lado esse brilho, né, de um estado pujante que representa um percentual bastante significativo no produto interno bruto do Brasil, mas do outro lado essa tristeza de mais de 100 mil famílias passando fome, com fila de ossinhos e toda essa dificuldade. Quer dizer, esse desequilíbrio em que, ao mesmo tempo que você vê pessoas nas ruas fazendo fila, né, e do outro lado você vê pessoas aí realmente numa situação infinitamente melhor, né, realmente, e sem ter a mínima condição, né, não se tem por parte do Estado, não se vê por parte do Estado ações que realmente possam melhorar a vida dessas pessoas que passam por muita dificuldade, somada com a pandemia que nós tivemos em 2020 e ainda em 2021, aí realmente a situação ficou muito mais difícil. Milhares de pessoas desempregadas, milhares de pessoas passando fome e uma luta, por que não dizer assim, né? Uma tentativa, uma luta e um grande desafio do governo federal de achar um caminho para poder diminuir essa desigualdade nos próximos anos. Não é fácil. Não é fácil, mas não é possível desistir. Cleber Lima, quem tem o poder de trazer justiça social? O eleitor, né? O eleitor, essencialmente o eleitor. O índice de Gini, a gente estuda isso, eu estudei em economia política na universidade. Entre 0 e 1, né, o índice é esse. Quanto mais próximo de 0, melhor a distribuição de renda. Quanto mais próximo de 1, pior. O índice do Brasil, eu achei um dado aqui, enquanto o professor falava, 539, é um dos recordistas de desigualdade no mundo. 2018. Né? De 2018 esse dado, exatamente. Pouco usado esse índice hoje. Eu vejo um político de Mato Grosso que usa, você falou, lembrei dele na hora, que é o Zé do Pátio. Ele é ligado nisso, né? E ele disse que orienta a gestão dele para isso, embora isso seja uma definição mais de macroeconomia do que de possibilidade de um prefeito ou um governador. Quem pode mexer com isso, essencialmente, é o eleitor, na hora de escolher os governantes, especialmente na eleição de presidente da República. Levar isso em conta. Eu vejo que o Brasil discute tantos temas, que todo tema é importante. Eu não vejo nenhum tema sem importância. O que a gente precisa entender é qual é a prioridade para aquele momento, para aquele povo, para aquele lugar. É isso que está em discussão. Então eu vejo às vezes assim, candidatos que são mais competentes que outros na criação de narrativas. A narrativa que ele cria é uma narrativa mais atrativa, que mobiliza mais, mas ela essencialmente não lida com os problemas centrais daquela sociedade, né? Aí o que acontece? Elege-se alguém por uma narrativa que ganhou corações e mentes das pessoas, mas que depois não vão resolver os problemas reais das pessoas. Esse é um dos problemas, né? Então eu acho que o Brasil precisa debater, daqui para a eleição do ano que vem, desenvolvimento econômico, inclusão social, são temas prementes para serem debatidos na sociedade brasileira em razão da fome, em razão do descontrole da inflação, em razão da alta de preços, em razão de todo esse cenário criado pela pandemia, sim senhor. É verdade, a pandemia atingiu o mundo, mas como é que a gente sai dela? Então, ficar na narrativa de que a culpa foi da pandemia não vai nos tirar dessa situação de crise econômica. Então, a gente, para sair da situação de crise econômica, a gente vai precisar de políticas econômicas e sociais objetivas, concretas. Quais dos candidatos têm uma proposta ou estão sinalizando com saídas mais seguras para esse cenário de crise provocado pela pandemia e pela boa ou má gestão que os governantes fizeram dela? Eu estou falando do Brasil e do mundo. Então, assim, o poder está na mão do eleitor, na hora de votar. Muito bem. Aí, falando ainda sobre isso, é um cenário muito preocupante e me trouxe aqui à memória que ontem, né, o Brasil celebrou 1000 dias
do governo do presidente Jair Bolsonaro no poder, houve até cerimônia no Palácio do Planalto, só que aí algumas narrativas do presidente mais uma vez ganharam um destaque. Nós estamos falando aqui da pobreza, da miséria, da importância de ter uma política econômica que possa mudar o rumo para onde estamos caminhando, mas aí o presidente vem e faz essa declaração e eu queria ponderar com vocês, vou até mostrar aqui para os nossos telespectadores que o presidente disse: nada está tão ruim que não possa piorar. E acabamos de trazer uma reportagem que mostrou não apenas a situação do maior estado do país, né, São Paulo, mas colocou também, relembrando a fila dos ossinhos aqui em Cuiabá. E por que isso acontece? Porque a miséria alcançou todo o Brasil. Nós estamos vivendo novamente um cenário de inflação. Quando a gente fala em inflação, é um monstro que come tudo, tudo fica mais caro. E nós também não temos alternativas nesse momento de encontrar uma solução aos nossos olhos, mas é papel dos governantes, professor. E, inclusive, até o presidente foi criticado ontem pela própria Petrobras. O presidente disse que gostaria de estar pagando R$4 da gasolina, por exemplo, e o que a Petrobras já mandou como resposta: olha, presidente, não adianta fazer esse tipo de discurso não, porque vai aumentar, não vai diminuir não a gasolina, o preço vai elevar ainda mais. E aí o presidente disse isso. Para onde vamos então, professor? Medidas mais rígidas precisam ser tomadas? O governo federal precisa ter medidas mais assertivas, né, daqui para frente com relação à economia, até para poder fazer com que a popularidade do presidente aumente cada vez mais, considerando que a economia, para e passo, né, está ali andando juntamente com a questão da popularidade do presidente. Mas logo após essa fala, na sequência dessa fala, que apenas pensaram essa, que é impactante, sem dúvida, né? Nada pode ficar pior do que já... Como é que é? Como é que é a frase? Nada está tão ruim que não possa piorar. Aí ele continua o seguinte: é exatamente isso que a gente não quer. Na fala dele é exatamente isso, né? É exatamente isso que nós, do governo federal, nós não queremos. Mas aponta uma solução? Porque quando ele traz um discurso pessimista, a impressão é que ele não consegue resolver um problema, também não aponta um caminho. Não está faltando isso do governo federal, do presidente tomar medidas, mudar, por exemplo, parte do ministério dele? Ele mudou o presidente da Petrobras e não resolveu. Piorou. Né? Piorou. Nós tivemos mais aumentos aí de combustível, né? Agora, esse é um desafio que não é meu. Esse desafio não é do Kleber, não é da Luciana. Nós somos apenas brasileiros aqui ansiosos e passando por uma certa dificuldade por conta, assim como milhares de brasileiros, por conta de um combustível que está nas alturas, por conta de um gás de cozinha que está nas alturas, por conta de uma cesta básica que está cara, né? Que é rescaldo de uma pandemia, esse é fato. Esse problema da economia não é só do Brasil. O Reino Unido passa por dificuldades com falta de produtos nas prateleiras. Estados Unidos falta gasolina, também está com problema na economia. A Alemanha da mesma forma, Itália, Espanha. O mundo inteiro tem problema. O mundo inteiro tem problema. Agora, estes países estão achando uma saída para poder melhorar a sua economia. É o que o Brasil precisa fazer. Não adianta o ministro Paulo Guedes ficar no discurso que agora nós vamos. Tem que ir. Tem que fazer e tem que tornar o discurso tem que ter uma consistência prática, para que realmente lá na ponta, na bomba, né, o sujeito que trabalha com aplicativo possa abastecer o seu carro e possa voltar a trabalhar com uma certa tranquilidade e ter um markup, ter uma margem de lucro que possa sustentar a sua família. É isso que o brasileiro quer. É isso que a gente espera. Uma coisa é você ter uma visão entusiasta, né, para o nosso país, né? Falar assim, poxa, vamos acreditar que realmente o governo vai conseguir uma saída e vai conseguir retomar as questões ligadas à economia para que o nosso país fique melhor até o final do ano. A outra coisa é você ser negativista ao ponto de não encontrar absolutamente nada, Luciana, que seja bom para os brasileiros. Né? Quer dizer, entrar com uma narrativa negativista num momento como esse é ruim, inclusive para nós. Você está entendendo? Para nós brasileiros, a gente precisa realmente olhar para frente e tentar achar um caminho. Se você tem a solução, se você é de oposição, se você pensa de forma diferente e não acredita no governo federal, apresente uma solução para o problema da economia. Quantos economistas tem que fazem, de certa forma, um enfrentamento direto às ações do Paulo Guedes? Apresente uma solução, mas ninguém apresenta a solução. É só crítica em cima de crítica. Você está entendendo? Isso não vai levar a país nenhum à recuperação da economia. A gente precisa estar, de certa forma, unidos, né, com ações eficientes para que o Brasil possa
crescer nos próximos meses. É isso que eu espero, como brasileiro, né? Exatamente. Kleber Lima, na sua visão, por exemplo, diante do cenário que se desenha, dos 1000 dias, né, de governo do presidente Jair Bolsonaro, é importante separar nesse momento o fato de que não se trata de uma questão partidária, mas se trata do Brasil, da situação em que o nosso país está. É possível encontrar maturidade nos esclarecimentos de toda essa condução do país, sem dizer, você é de direita, você é de esquerda, você é economista, você é comunista, não interessa o que o presidente faça, você sempre vai criticar. Nós estamos colocando aqui pontos essenciais do governo. Nós estamos falando aqui, olha, a inflação, a alta do dólar, o desemprego, a fome batendo, infelizmente, na casa de milhões de brasileiros. Ou seja, soluções precisam ser encaminhadas, independente de quem estivesse no poder agora. O brasileiro consegue ter essa dimensão, esse olhar? Está começando a ter, até porque é o seguinte, a responsabilidade de conduzir o país é de quem está no poder, não é de quem está na oposição. A responsabilidade de tirar o país do atoleiro ou de atolá-lo ainda mais é do presidente da República. É ele que nomeia ministro, é ele que nomeia o presidente da Petrobras, entendeu? É dele e do Congresso Nacional, que também tem responsabilidade, né? Então, esse antagonismo na fala do presidente é uma característica do discurso pós-verdadeiro do Bolsonaro. Por exemplo, no 7 de setembro ele dizia, ele ameaçava, a ruptura, o quê, mas nós não queremos isso, né? Mas nós não queremos. Aí ontem foi a mesma coisa. Primeiro que a visão pessimista é dele. A frase que ele utilizou, que nada é tão ruim que não possa piorar, é uma derivação da chamada lei de Murphy, né? Que é um pessimismo corporificado, que diz que aquilo que tem que dar errado, dará errado, né? E aí essa derivação de que nada é tão ruim que não possa piorar. Aí nós não queremos, mas nós não queremos isso, porque ele já sabe que haverá novos aumentos dos combustíveis e do gás de cozinha, e ele está tentando se antecipar a esses anúncios e tentando jogar desta vez, Luciano, que eu achei, eu e a imprensa brasileira inteira achou de inovador, foi que em vez de culpar os governadores pelo aumento dos combustíveis, já foi culpar a Petrobras. Não é por outro motivo que o presidente da Petrobras, nomeado por ele, veio a público, com toda a diretoria da Petrobras, para dizer, olha, não é conosco. Qualquer real, qualquer valor acima de R$2, no caso da gasolina, não é mais responsabilidade nossa. E, aliás, nesses R$2 a gente ainda está pagando tributos e dividendos, e lucro, né? Então, assim, o maior acionista da Petrobras é o governo. Então, assim, primeiro que fique claro isso, que a meu juízo, pela leitura que eu consegui ter das declarações do presidente ontem, é ele tentando explicar o principal ponto do governo dele, que é a inapetência econômica. Ele não consegue dar uma solução econômica para o Brasil nesse momento. Então, já tentando vacinar esse negócio. E segundo, que nós começamos agora a entrar na contagem regressiva para as eleições do ano que vem. Então é natural que tudo agora comece a se reordenar, os velhos discursos de lado a lado estão sendo reelaborados agora, especialmente do governo, ele não tem mais narrativa fictícia para trazer para o debate político, agora vai ter que discutir o aumento do combustível, vai ter que discutir a fome, o desemprego, é importante que tenha que se discutir isso, para tirar o país dessa situação. E a solução que precisa ser encontrada não é para melhorar a popularidade, é para melhorar as condições de vida dos brasileiros. Se isso acontecer, a popularidade vem junto. Mas você percebe que o objetivo tem que ser outro? O governo que pensa apenas em ações midiáticas para melhorar a popularidade, normalmente introduz políticas que não são sustentáveis. Então é muito melhor inverter a roda, adotar políticas sustentáveis e esperar o tempo do reconhecimento público vir. Aí, pelo menos, o país não fica nessa gangorra, né? Dá certo, dá errado, dá certo, dá errado. Ok, Kleber, obrigada. Agora eu vou para algumas mensagens, porque está chovendo mensagem aqui e eu preciso dar espaço nesse momento, tá? Vamos lá, então, separei aqui. Olá, bom dia, Luciane e bancada. Não consigo ver melhoras para o nosso país com esse presidente pessimista, o Joelson do CPA. Bom dia, bancada. No Brasil é mais agravante a miséria e a pobreza, porque tem também a consequência do rumbo da Copa do Mundo. É a bola de neve que vem há mais de 10 anos. É a Lúcia de Várzea Grande.
Esse presidente é o primeiro que nunca fez questão a público em questionar o preço do arroz, do feijão, da carne e de demais alimentos da mesa do povo brasileiro. Sabe por quê? Porque o salário dele está garantido em sua conta, diferente do ramo privado que tem que lutar para ganhar e lutar para comprar. É o Reinaldo. Bom dia, bancada. Bolsonaro 2022. A maioria do povo de bem confia no presidente da República. É o Ronaldo Amorim. Bom dia, professor Haroldo. Será que essa inflação não começou lá atrás com a greve dos caminhoneiros? Vamos lá. Para quem reclama do preço da carne, lembro que donos de frigoríficos são os filhos do Lula. É o J. Marcel lá do Conselho está falando em relação à JBS, é isso que ele está relembrando aqui, né? Só pode. Só pode. Bom, gente, olha, eu ia ler mais mensagens, não deu tempo, a gente precisa entregar aqui, poderíamos ficar mais um tempo, né, falando sobre o nosso país. Fez um gesto assim, na mãozinha. Não vi, favorito aqui, não vejo o restante. Isso assim. Antes assim, né? Pessoal, uma ótima terça-feira para vocês, até amanhã, 6 horas em ponto, viu? Até amanhã, sem falta, espero por você, hein? Tchau.